Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula é A Forma da Terra. Essa aula vai ser subdividida em duas partes. Então, essa corresponde à primeira parte de duas. Essa aula, ela tem o objetivo de deixar claro que o formato da Terra, ele é esférico e não, segundo muitas teorias que estão sendo alimentadas em várias partes do mundo, que a Terra seria algo plano semelhante ao formato de uma pizza, de uma panqueca, de um disco, mas não é. Nós temos várias evidências científicas que comprovam que a Terra é esférica e nenhuma evidência levando a crer que a Terra seja plana. Ao longo dessa aula, eu vou falar sobre essas evidências científicas. A ideia de Terra plana é uma ideia conspiratória, em que a Terra ela não seria uma esfera e sim, ou um globo, e sim, como eu disse, algo semelhante a um formato de uma panqueca, de um disco, e cercado por todos os lados por uma parede de gelo, ou outras formas que varia de acordo com a imaginação de cada um. E por que é uma ideia conspiratória? Uma conspiração seria algo semelhante ao governo dos diversos países, a quem está no poder, aos políticos, aos grandes empresários, todos estariam enganando a população da Terra. Que não é esse o caso. Nesse critério, esse formato da Terra, não há uma conspiração mundial, planetária, tentando enganar as pessoas sobre o formato da Terra. Nós temos várias evidências científicas e todas vão na direção de que a Terra tem um formato esférico, desde fotos e outras que eu vou falar ao longo dessa aula. O que seria uma evidência? Seria uma informação, um fato que reforça uma ideia. E tudo reforça o fato da Terra ser esférica e não plana. Qual que é o problema em nós alimentarmos essas ideias conspiratórias, tipo a ideia de Terra plana? Em larga escala, é um tipo de notícia falsa, de fake news. E muitas pessoas acabam entrando nesse tipo de ideia e pode dar origem mais futuramente a situações mais complicadas, como governos autoritários. A negação da ciência não é um caminho muito adequado para o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma sociedade, desenvolvimento pessoal dos indivíduos. Bom, e como surgiu pela primeira vez a ideia da Terra como um plano? Possivelmente essa ideia tenha surgido há alguns milênios ou há vários séculos, com base na observação do horizonte. Quando a gente olha para o horizonte, a gente vê a borda da Terra, a Terra e logo acima a atmosfera, o céu. E essa borda, com a observação humana, sem nenhum instrumento, a gente observa uma reta. E a observação dessa reta pode levar à conclusão errada que a Terra é plana, que a Terra seja plana. No entanto, a gente consegue entender há alguns milhares de anos ou vários séculos atrás as pessoas acreditarem na Terra plana, porque nós não tínhamos o tanto de evidências científicas que temos atualmente que a Terra é esférica. Então, hoje passa a ser uma anomalia esse tipo de pensamento. Um pensamento somente anti-ciência, sem nenhuma fundamentação, nenhuma evidência. Somente falsas evidências. Bom, nessa figura nós temos uma representação do mito da tartaruga cósmica. Segundo a mitologia hindu, que atualmente vive os povos da Índia, acreditava-se que a terra era sustentada por quatro elefantes sagrados, e abaixo desses elefantes tinha uma tartaruga gigante. Esse tipo de pensamento predominou por muito tempo, e muitos acreditam atualmente nesse tipo de informação, mas é uma mitologia, repito, não tem fundamentação científica. O que nós temos atualmente, todas as evidências científicas levam à ideia que a Terra é esférica e não plana. Bom, ainda sobre a ideia da Terra como um plano, há lendas que relatam o medo dos nossos antepassados em se afastar do mar, do ponto onde viviam, porque havia essa ideia difundida que a Terra seria um plano, e se você cada vez mais se afastasse do local onde você vivia, aumentaria a chance de você encontrar com o fim da Terra e caísse nesse abismo que eles imaginavam que existiam. Nessa figura é uma fotomontagem que mostra a forma na qual nossos ancestrais imaginavam que a Terra fosse plana e finita, tivesse um fim, ou seja, seria delimitada.
Nessa seta vermelha mostra o ponto no qual essa embarcação, se continuasse seguindo, ela cairia e sairia da Terra. Bom, antigamente não tinham conhecimento técnico, científico, não tinham evidências de que a Terra era de fato um formato esférico. Atualmente é meio absurdo acreditar nessa ideia. Nós temos evidências suficientes para invalidar esse tipo de informação, esse tipo de pensamento. Mesmo assim, essa ideia ainda é muito difundida na nossa sociedade e está formando grupos e está cada vez aumentando o número de pessoas aderidas na ideia de Terra plana, que não tem a menor fundamentação científica. Bom, é possível observarmos a curvatura da Terra? Bom, se nós estivermos num campo aberto, num pasto bem grande, e que não tenha nada no caminho até a observação do horizonte, não tenha prédios, casas, mesmo assim nós não conseguimos observar a curvatura da Terra, porque a Terra ela é muito grande. E a partir do ponto de observação que nós estamos, é pouco, não é o suficiente para que possamos observar o início da formação da curva da Terra. No entanto, há formas de tentar alcançar indícios para poder alcançar esse tipo de ideia. A distância até onde nós vemos no horizonte está diretamente relacionada com a curvatura da Terra e com a altura na qual nós estamos observando. A altura onde nós estamos, a altura onde está feita a observação. E essa distância pode ser calculada matematicamente. Bom, vou colocar dois exemplos. Primeiro exemplo, imagine uma pessoa que esteja observando que os olhos dela estejam a uma altura de 1,75 m. Estando com a atmosfera limpa, o alcance da visão humana, desde que a visão funcione bem, não tenha defeitos de visão. Essa pessoa cujos olhos estejam à altura de 1,75 m, ela consegue observar uma distância de 4.700 metros, ou seja, 4 quilômetros e 700 metros. Se o olho estiver a uma altura de 3,5 metros, ou seja, o dobro da altura, o alcance de visão será maior, de 6.700 metros. Então, isso significa que, à medida que a altura do ponto de observação aumenta, mais a distância se consegue observar no horizonte. Os nossos antepassados já tinham essa ideia, já tinham essa noção. No período das grandes navegações, por exemplo, o ponto de observação dos navios e das caravelas ficava num ponto de altitude, numa gávea, e eles colocavam o cesto dentro do qual ficava uma pessoa que era encarregada de fazer as observações no alto de uma gávea, numa montanha, no pico de um morro. A Terra, como eu disse anteriormente, ele é tão grande que é impossível perceber a sua curvatura. Mesmo no ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, não seria possível observar a sua curvatura. Para que seja possível fazer essa observação, nós precisaríamos subir a uma altitude de 18.000 metros para se começar a perceber a curvatura no horizonte. Bom, essa ideia de terra plana, que foi adotada num passado muito remoto, há alguns séculos, que naquela época não tinha evidências científicas de que a Terra de fato era esférica, com o tempo, essa teoria de terra plana foi caindo, porque cada vez mais foram surgindo algumas evidências indiretas que a Terra era esférica começou a ganhar terreno, a ganhar campo. Com o passar do tempo, alguns fatos e fenômenos passaram a apresentar explicações incompatíveis com a ideia de Terra plana. Por exemplo, no século VI a.C., outras teorias sobre a forma da Terra começaram a surgir na Grécia Antiga. Por exemplo, Pitágoras, grande matemático que viveu entre 570 e 495 a.C., ele propôs a teoria das esferas, segundo o qual todo o corpo celeste conhecido, inclusive a Terra, eram esféricos. Pouco tempo depois, em seguida, Platão, de Atenas, ele viveu entre 428 e 348 a.C., seguido por vários discípulos muito importantes na formação do pensamento ocidental, como por exemplo Aristóteles. Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C. Eles construíram argumentos com base em observações astronômicas, observações dos corpos celestes do céu, principalmente durante a noite, que reforçaram a ideia de que a Terra é esférica. Bom,
Observe essa figura. Estamos vendo a Lua. A Lua é esférica. Todos os corpos celestes que observamos a partir da Terra, os planetas, são esféricos. Então, por que a Terra seria plana ou teria algum outro formato geométrico? Então, extrapolando essa ideia, conclui-se que a Terra de fato é esférica e não plana. Bom, ainda sobre evidências indiretas que a Terra ela é esférica e não plana, eu trago essas duas fotos. Na foto da esquerda, nós temos uma Lua no período crescente ou minguante. E na direita, nós temos um eclipse lunar. Nas duas, nós observamos a formação de uma sombra que vem da Terra. A Terra está formando essa sombra na Lua. Nessa figura da esquerda, estamos observando um formato curvo, e isso leva a crer que o restante desse desenho da Terra seria uma esfera. Já nesse eclipse lunar consiste na situação que a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nesse caso, os raios solares não conseguem chegar diretamente na Lua e a Terra barra. Neste caso, a sombra da Terra fica projetada perfeitamente sobre a Lua. E a sombra da Terra que observamos nessa figura é algo circular. Então, portanto, duas evidências indiretas, como eu disse, de que a Terra ela é esférica e não plana, como muitos defendem atualmente, sem nenhuma evidência científica. Bom, alguém por acaso já observou em algum eclipse ou na sombra que a Terra faz na Lua nesse formato? Se a Terra fosse plana, esse seria o formato da sombra na Terra. Lua crescente e Lua decrescente não existiriam aquele formato daquela sombra levemente esférica, escondendo parte da Lua. Como ninguém nunca viu uma sombra desse tipo, de algo plano projetado na Lua, é uma evidência indireta muito forte que essa ideia não tem a menor fundamentação, a ideia da Terra plana. Bom, uma outra evidência forte que nós temos que a Terra não é plana é a partir da observação dos corpos celestes no céu durante a noite e a sua movimentação ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses. A curvatura que a Terra apresenta, ela impede uma visão completa do céu estrelado. E a configuração, a forma que está organizada essas estrelas no céu não é constante. Ela varia porque os corpos celestes se movimentam, como eu citei anteriormente. Ao observar o céu noturno em regiões afastadas do local onde se foi feita uma observação inicial, constata-se que as constelações mudam de posição no céu e que algumas estrelas que eram vistas em um local não são vistas mais, estão presentes em outro local ou somem do campo visual. A partir da análise da movimentação das estrelas, é possível concluir indiretamente que a Terra ela tem um formato esférico. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.